Beleza, pessoal? Ó, hoje eu vou dar umas dicas aqui sobre medida que as pessoas têm pedido de grimalheira do Loga e Sandero, que é a mesma coisa, mas antes disso aqui, eu devo responder umas perguntas que as pessoas têm me feito, que é o seguinte. Pessoal, é o seguinte, ó. Para mim falar de qualquer coisa aqui de empresa ou de defeito, de reparo, alguma coisa, só aquilo que as pessoas pedem. Outra, eu não posso ficar apontando o erro dos outros, porque a gente erra, igual eu acabei de falar tantas vezes aqui, a gente erra de segundo em segundo. Então a gente tem que procurar conviver com aqueles erros e tentar reparar, entendeu? Sobre reparos, o que que acontece? Os caras têm me perguntado o seguinte: Tom, mas se aquele reparo está com defeito, você não tem como falar. Cara, ó, isso é complicado, é difícil isso aí. Tem umas empresas aí que eu já falei com eles, conversei, o cara chegou pra mim e falou assim: olha, Tom, eu já vi, cara, tá certo, reparo, eu já corrigi lá, já arrumei, tá certo. Aí teve pessoas que comprou e falou: Tom, o reparo continua com o mesmo defeito, aquele defeito que estava acontecendo que você tinha falado, continua a mesma coisa, tá riscando as grimalheiras, tô perdendo dinheiro, cara, poxa vida, você viu, os caras não arrumaram. Cara, pra fazer isso aí, o que a gente tem que fazer? Ó. Tem algumas empresas aí, não são muitas, eu acho que é duas ou três, seguinte, eu às vezes limitei de comprar, dependendo, eu até compro deles, mas muito pouca coisa, de repente um reparo que não tem aquele defeito, você entendeu? Porque às vezes a gente comenta com eles ficam de consertar e às vezes eles acabam não arrumando e a gente fica tomando prejuízo. Porque é o seguinte, aquele retentor, o nylon que vai no retentor, aquele nylonzinho que é um nylon de teflon, aquele nylon é o seguinte, se ele ficar muito justo, ele vai riscar a grimalheira. Igual teve pessoas que perguntou: Tom, igual até mesmo o cara da empresa, o técnico da empresa, ele tinha me falou: Tom, mas aquele anelzinho lá, cara, ele é tão fininho, tão fraco, como é que ele arranhou uma grimalheira de aço? Cara, você já viu aquela história que fala assim, olha, água mole em pedra dura, bate até que fura, né? Então é o seguinte, o nylon ele é muito forte, e para riscar a grimalheira, não precisa, porque ele ser tão forte, aquele plásticozinho ele é fraco, mas ele risca a grimalheira. Ele tem o tempo todo lá, pessoal, ele tem o tempo todo. O que acontece? Quando ele aquece, ele vai fazer o quê? Quando a grimalheira, o carro esquenta, o óleo lá esquenta, ele delata um pouco, ele não risca. Quando que ele risca, pessoal? Quando esfria. Quando esfria, que você para o carro, fica no dia pro outro, o que acontece? A grimalheira vai parar lá, ela vai ficar quietinha. O que que acontece? Quando você ligar o carro que você estressar, o que acontece? Naquilo que você estressou o carro frio, o que acontece? Ela vai fazendo aqueles risquinhos, quando você vê, fica uma cratera, igual outro dia uma grimalheira que eu mostrei aqui pra vocês a semana passada. Você entendeu? Então tem isso, cabe o quê? Falar com as empresas e eles corrigir, mas às vezes os caras não corrigem. Por quê, pessoal? Porque às vezes os caras fazem uns reparos, o que que acontece no caso? Faz 3, 4, 5 mil reparos daquele de uma vez, eles não vão querer perder, né? Aí é que acontece com muitos montadores aí, que tem cara igual aconteceu esses dias, eu comentei com vocês, o cara achou que o defeito era dele porque ele era um montador novo e não era, o defeito, você viu, era lá nos retentores. E ele acabou comprando, até o cara falou: poxa, ele tá fazendo bastante caixa de palha esse mês, né? Já é a terceira reparo que você compra. Aí ele falou: não era pra mesma caixa. Aí depois ele tinha mandado a caixa aqui, eu apontei o defeito pra ele, e o defeito tava naquele reparo, que ficava riscando a grimalheira, você entendeu? Teve algumas pessoas que até se me ligou e falou: Tom, olha, aquela empresa que você falou, essa empresa tal. Eu já tomei prejuízo com ela. Cara, mas eu não posso fazer isso aqui, eu não posso falar o nome da empresa porque... Entendeu? Eu não posso fazer isso. Entendeu? O que a gente pode fazer é conversar com eles, tentar que eles arrumem. Mas é o seguinte, é complicado, pessoal. É muito difícil. E outra, é o seguinte. Sobre grimalheira. Eu vou aproveitar que eu vou responder isso aqui, ó. A grimalheira do Loga e Sandero é a mesma, tá, pessoal? A caixa é a mesma, não muda nada, tá? É a mesma medida, a mesma coisa, você entendeu? Ó, tirando algumas dúvidas aqui, é o seguinte, igual, os caras têm falado pra mim: Tom, mas é o seguinte, ó, eu tenho feito band cromo, retífico na grimalheira, o cara me mandou a grimalheira, quando eu fui ver a grimalheira tava torta, cara. Olha, cara, é difícil de acontecer isso aí, não tem como acontecer. Ó, corrigindo melhor, é impossível acontecer isso. Pode acontecer? Sim, mas qual o erro? Do cara que fez a grimalheira pra você. Porque ela não tem como errar. Eu vou te mostrar aqui, você vai ver e você vai chegar a uma conclusão que é impossível, isso aí é erro do cara, não. Eu acho que é coisa que, sei lá, não tem nem como o cara ter passado, batido isso aí. Você entendeu? É muito difícil. Por quê? Pensa bem o seguinte, tá? Ó, a grimalheira tá aqui, certo? Pra ele retificar, ou ele fazer qualquer coisa, só não um banho de cromo, que é feito no líquido. Mas é o seguinte, para o cara retificar a grimalheira, ele vai ter que colocar onde? No torno, correto? A grimalheira vai estar rodando lá. Ele não vai ver que essa grimalheira está torta, reto? Lá no torno, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar assim, não é?
Então, ela tem que correr certinho. Então, não tem como o cara não ver. Se o cara te deixou e te mandou, ele fez a retífica band chrome e tudo, ele te mandou a grimalheira torta, é que ele quis fazer isso aí, porque não tem como, cara. É impossível o cara retificar uma grimalheira e ele não perceber que a grimalheira tá torta. Não tem como. Porque você coloca a peça no torno, ela tem que correr como? Retinha, não é? Lá, se ela tiver torta, como é que ela vai fazer? Ela vai ficar fazendo assim, ó. Então o cara percebe, não tem como. Isso aí é uma coisa que, se ele te falou, é questão de você conversar com ele, entrar num acordo. Ou muda de outra pessoa e vai para outro lugar, manda fazer em outro lugar. Porque é o seguinte, cara, ó. Eu volto a falar aqui, cara, é difícil. Porque é o seguinte, ó. Hoje o cliente da gente, é ele que paga todas as nossas dívidas. Abaixo de Deus é o nosso bem maior. Então é o seguinte, a gente tem que cuidar do cliente. Agora você fala pra mim. Outra coisa também que os caras têm me falado é o seguinte. Tom, olha, eu tô com um problema, não sei se você tem problema aí. Cara, os mesmos problemas que vocês têm, eu tenho em dobro aqui. Você entendeu? Retorno. Os caras têm comentado comigo de retorno. Cara, ó, que teve umas duas pessoas que elas comentaram comigo o seguinte, que ela fez um serviço, até mesmo na água de grimalheira mesmo, ele tinha comentado que fez, e ele foi reclamar, o cara acabou ficando bravo com ele. Aí ele chegou e falou, cara, mas olha, eu tô só reclamando disso aqui, a mão de obra lá, reparo, tudo eu vou ter de perder por causa do seu serviço. Você me deixou a grimalheira torta. Aí o cara, não, cara, olha, retorno, cara, é a mesma coisa de você ser pai e você ter um filho. A responsabilidade é sua. É sua, você tem de educar, você tem de cuidar, você tem de criar tudo que ele fizer, cai em você, a responsabilidade é sua, você é responsável por ele. É a mesma coisa da gente que é profissional, a gente faz um serviço e o cliente retorna. Então é o seguinte, a gente tem de se colocar no lugar de todo mundo. Pensa bem, você compra algo e você vai reclamar, tá na garantia, a pessoa chega lá e quer brigar com você? Cara, não existe isso aí, né, mano? Então, o que a pessoa tem de fazer? Muda que aquela pessoa, não dá pra você continuar e trabalhar com ela, porque o correto é o seguinte, às vezes as pessoas acham que eu não tenho problema. Cara, eu tenho os mesmos problemas que vocês têm. Eu tenho retorno, sim, lógico, eu tenho retorno aqui. Mas a pessoa, quando o cliente me retorna, o que acontece? Eu tenho de receber ele melhor do que quando ele veio a primeira vez. Por quê? Ele vai parar, ele vai perder tempo, pô, vai aborrecer o cara. Então é o seguinte, o que eu tenho de fazer? Trata ele muito bem. Igual é o seguinte, tem retorno? Sim, quando eu tenho retorno aqui, o que acontece? Eu mando tirar a caixa novamente, faço outra caixa, óleo, alinhamento, tudo é por minha conta e outra. Eu ainda tenho que se dar o trabalho de pedir desculpa pro cara e torcer para que ele não, você entendeu? Ele não procura outra empresa para fazer o serviço, ele volta a fazer e indica outras pessoas. Por quê? Cara, a gente é responsável pelo quando dá um retorno, então a gente não pode ficar bravo com o cliente. Aquele cliente, ele quis que desse aquele retorno? Não, ele não quis, pessoal, porque ele vai ficar sem carro, ele vai perder tempo, e é um erro nosso. Então, quando volta um serviço que deu retorno, a gente tem que tratar o cliente com todo respeito, com toda educação, toda paciência, porque a culpa não é dele, é nossa. Agora, isso do cara chegar e falar, pô, cara, é difícil, o cara não pode fazer isso, você entendeu? Isso não pode. Isso me acontece? Cara, já me aconteceu várias vezes. Outro dia mesmo, semana passada, me aconteceu uma história exatamente igualzinho essa. Eu mandei um serviço para uma pessoa e o cara não faz o serviço dele, até que não é ruim. E ele me fez o serviço, deu um defeito, deu um retorno. Aí eu mandei para o rapaz que faz embuchamento das caixas elétricas que a gente monta, que as buchas eu mando fazer, então eu não compro bucha pronta. Eu mando fazer naquela medida e eu meço a medida certinho, peço para ele e faz o seguinte, igual a ferramenta. Cara, você vê o seguinte, igual eu. Aqui eu desenho ferramenta, eu marco o grau, milímetro, tudo certinho pro cara, o ferramenteiro, me fazer aquela ferramenta. Você acha que eu não vou saber dessas medidas? Eu não vou saber medir uma grimalheira dessa? Complicado, né? E eu mandei pra pessoa e eu falei, olha, o fulano lá que tá embuchando, ele é um profissional, eu faço com ele, e ele falou que a sua peça tá fora de medida, não dá pra ele embuchar. Cara, ele descarregou um monte de coisa em cima de mim. Xingou o cara também, você vê. Acontece comigo também. Tá errado, é complicado, né? Igual eu acabei de falar aqui, o retorno, pessoal, a gente tem que ter toda a educação, toda a paciência com o cliente, todo o respeito, porque afinal eles que pagam nossas dívidas, beleza? Ó, voltando aqui nessa caixa nessa grimalheira do Luga aqui, ó. Eu vou dar umas dicas aqui pra vocês, que é muito bom. Mas aqui eu volto a falar, pessoal, aquelas pessoas que já sabem e faz isso aí, não tem necessidade. Às vezes tem pessoa que fala, Tom, eu já faço isso aí, tá... Oh, beleza, ótimo. Mas tem muitas pessoas que não sabem, pessoal. É igual o seguinte, às vezes tem pessoas que ela tem um carro aí, e o seguinte, os carros tem muitas vantagens lá, tem computador de bordo, então montoeira de coisa, o cara não sabe mexer, e ele nunca viu que lá não sabe, é a mesma coisa disso aqui. Às vezes o cara é um bom profissional, mas ele não deu atento disso aqui. Ó, você tá vendo aqui o seguinte, ó.
Essa aqui é uma grimalheira do Luga. Luga e Sandero é a mesma grimalheira. Às vezes vocês compram reparo do Palio. O reparo do Palio é a mesma coisa do Luga e do Sandero, dessa caixa aqui TRW, tá? É o mesmo reparo. A única coisa que vai mudar é isso aqui, pessoal, ó. Você tá vendo? O Palio aqui é o seguinte, ó. Ele tem 38, esse anel Teflon mede 38 interno. E o outro, ele mede 35 do Luga. Como, Tom, se eu compro do Palio, aí como é que eu vou montar? Se esse aqui não dá, eu costumo trocar esse aqui. Calma, pessoal. Ó, vou explicar pra vocês. Você tá vendo esse anelzinho aqui, ó? Isso aqui vem em todo lugar. O que acontece? Aquela válvula do Corsa, Montana, Celta, Astra, vem esse anel aqui, tem alguns reparos, agora não sei se ainda tá vindo, dependendo dos reparos, antes vinha esses Teflon, tanto grosso como fino. Agora tem uns que eu pego aqui só tá vendo fino. O que você faz? Esse anelzinho aqui é a mesma medida dessa daqui, ó, você tá vendo? Esse anel aqui da válvula da linha GM, Celta, Corsa, Prisma, é a mesma medida daqui. E o anel, Tom, esse anelzinho aqui, ó, de borracha, esse anelzinho aqui, aquele Palio Fiasa, melhor falando, Palio antigo, porque às vezes a gente fala Fiasa, Palio Fiasa, às vezes a pessoa acaba não entendendo. Aquele Palio antigo é a mesma medida desse anelzinho que vem na da grimalheira. Você compra esse anelzinho aqui, esse aqui de GM tem, aí eu mesmo aqui já não tem mais nem lugar para colocar isso aqui, pessoal. Por quê? Igual eu falei pra vocês, os dois reparos antes que às vezes a gente comprava, vinham os dois modelos, o grosso e o fino. Aí aquele que fosse fino eu usava o fino, que fosse grosso eu usava, aí você vai guardando. Teve uma vez que eu joguei um saco fora, mas aí eu creio que vocês também têm. Isso aqui, qualquer lugar que você for de casa de borracha, de coisa, vende esse anelzinho. Você vai lá, compra, tá vendo? Ele vai dar a mesma medida aqui, ó. Você tá vendo? Aí você vai colocar aqui, você vai comprar um, porque às vezes é o seguinte... Outro dia eu tava conversando com um rapaz e ele falou pra mim assim, poxa Tom, legal cara, explica pra gente lá, grava um vídeo sempre que eu mesmo não sabia. Você vê, eu comprava reparo do Luga Sandero, eu pago mais caro. Do Palio Fire pro Luga Sandero, se eu não me engano, ele falou parece que era 18, era 19 reais de diferença lá na cidade dele. Aí eu falei, cara, não precisa. Ele falou, e o anelzinho, como é que eu faço? Aí eu falei, não cara, esse aqui, expliquei pra ele que eu tô falando pra vocês. Esse anelzinho, ele falou assim que ele tinha de monte lá, porque às vezes ele não troca. Ele falou, Tom, como eu não tenho aquele camisador da válvula, eu acabo deixando o mesmo da válvula, eu não troco. Eu deixo o mesmo. Aí esses aqui eu falei, o que você faz? Ele falou, eu jogo fora. Você entendeu? Então você vê, numa dessa não precisa. Aí você não joga dinheiro fora. É aquilo que às vezes eu falo que às vezes a gente acaba jogando dinheiro fora. Então por isso que é muito bom essas dicas. Beleza? E o que vocês precisar, pessoal, eu tô aí. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.